vocês? Hoje nós teremos ciências em inglês, ok? Ciências eu quero que vocês abram na página 42, certinho? Eu já tinha dado início, porém eu quero retomar para a gente dar continuidade no conteúdo. Nós vamos falar sobre atividade humana. O que seriam essas atividades humanas? Atividades humanas seria o desmatamento, a introdução de espécies exóticas, a exploração excessiva de recursos naturais. Essa extração de recursos naturais inclui a caça e a pesca sem controle, certo? A introdução de espécies exóticas inclui o quê? Um exemplo que eu sempre dou é o javali aqui no Brasil. O javali, ele não é nativo do Brasil, ele foi introduzido aqui no Brasil, certo? Se eu for para algum país de fora, no caso, vamos supor, se eu for para a Austrália, eu não consigo levar um saco de feijão daqui do Brasil para lá, porque lá eles comem só o feijão enlatado, para não ter o risco de alguém pegar um grãozinho de feijão, plantá-lo e às vezes estragar o solo deles, que é feito para outras plantações que eles exportam, certo? Se eu fizesse isso, seria uma invasão de espécie exótica, tipo uma invasão biológica, pode ser considerado, entendeu? Nós também temos o desmatamento. O que é o desmatamento? É a perda parcial ou de toda a vegetação de um lugar, certo? E ela é causada por diversos motivos. Entre eles é a utilização do território para agricultura, a exploração da madeira, a mineração, a crescente urbanização, que é as pessoas criarem casas, loteamentos, condomínios em locais que são área verde, certinho? Tem também a erosão do solo, desequilíbrio climático, a diminuição da biodiversidade, tudo isso ajuda para o desmatamento, ok? Também podemos incluir nisso um exemplo de vegetação que está em risco, pode ser considerado um hotspot, é uma vegetação em risco, é a nossa vegetação, que é o cerrado. Antes ele era muito grande aqui no Brasil, porém agora ele está em risco, então ele é uma vegetação em risco, certo? O livro te traz o exemplo da Mata Atlântica, que ela cobria todo o Brasil praticamente. E agora a gente tem só uma pequena parte dela, porque a maioria foi desmatada com a chegada dos europeus ao Brasil. Um dos exemplos também de atividade humana para degradação da natureza, como eu havia falado antes, é a exploração excessiva dos recursos naturais. Neles entra a mineração, a caça, a pesca, certo? Aí na página 43 de vocês está falando que pode ser chamado também de sobreexploração, porque ele compreende o uso imprudente e predatório de qualquer recurso do ambiente, como seres vivos, recursos hídricos, que é o uso da água, minerais, madeira e etc. Recursos vivos, caça e pesca. Recursos hídricos é o uso indevido da água dos mares, dos rios, dos lagos. Recursos minerais são as escavações que nós temos para pegar pedras preciosas, para extração de pedras preciosas. E também de algumas pedras que são utilizadas em construções civis. E a madeira, também, que é o desmatamento. Esse tipo de sobreexploração interfere diretamente nas cadeias alimentares oceânicas, ou seja, isso afeta lá no oceano, os peixinhos, os animais aquáticos. O Brasil estabeleceu um período de defeso, que é a época proibida de pesca em determinadas espécies, certo? A pesca industrial ela tira um grande número de peixes das cadeias alimentares oceânicas, interferindo no equilíbrio na produção das espécies. Esse defeso ele é aquela temporada de piracema, que é quando os peixes sobem para o rio para fazerem a criação, né, a procriação, e que fica mais favorável para as pessoas pescarem, principalmente quando é pescador industrial. Ele não vai com uma varinha pescar, ele vai com uma rede imensa que pega diversos peixes. E fazendo isso na época da piracema, que é na época da desova dos peixes,
ele acaba tirando algumas espécies de circulação, por isso que foi proibido, certo? Introdução de espécies exóticas é quando alguma espécie é encontrada fora do seu território, ou seja, ela é encontrada fora do seu ambiente natural. Tráfico de animais silvestres, o que ele ocasiona? Ele ocasiona a perda da biodiversidade e a extinção de algumas espécies. No Brasil, os animais mais capturados para serem traficados são as aves, e isso causa um desequilíbrio no ambiente. Fora também que os animais sofrem quando eles são capturados, né? Eles ficam em locais inapropriados para eles, em gaiolas muito apertadas ou então com muitos animais. Mudando de matéria, ó, escuta esse som. Olha que música boa, maravilhosa. Página 23. Processo de centralização política na Europa Ocidental. A estrutura política centralizada, ela buscou satisfazer o desejo tanto dos nobres quanto dos burgueses. Por quê? Os burgueses eles queriam um regime, né, uma forma de gestão que lhe garantisse negócios e proporcionasse segurança. Já a nobreza buscava um regime forte para pôr fim às insurreições camponesas. Nessa época, os monarcas foram espertos, porque eles mantiveram contato, parceria, tanto com os burgueses quanto com os nobres, porque eles tinham interesse com os dois grupos. Com a burguesia, eles mantiveram relações porque eles pagavam mais impostos, os impostos deles era rentável para o Estado, né? No caso, na época. E com os monarcas, eles ofereciam cargos. Por quê? Para se fortalecerem politicamente. Com isso, os monarcas também unificavam o poder em suas mãos, porque como eles tinham aliados poderosos dos dois lados, então os dois aliados não iam contra os monarcas, eles iam a favor. Agora vamos falar da monarquia inglesa. A Inglaterra se formou com base nas conquistas do rei Guilherme. Ele ficou conhecido como Guilherme o Conquistador. Depois dele veio o filho, o neto e o bisneto. O bisneto dele foi muito bom, foi tão bom quanto Guilherme. Lembrando que o objetivo do rei Guilherme era centralizar o poder somente na monarquia. Quem conseguiu isso efetivamente foi o rei Guilherme, foi o rei Henrique II, bisneto de Guilherme. Ele buscou evitar a autonomia dos senhores feudais por meio de uma organização jurídica centralizada. O reinado mais famoso foi o de Ricardo, mais conhecido como Ricardo Coração de Leão. Por quê? Porque ele dava a cara para bater, ele descia, ele participava das expedições, inclusive ele participou da cruzada. Porém, ele ficou pouco tempo, ele ficou mais ou menos 10 anos. Depois que ele morreu, quem assumiu foi o irmão dele. O nome dele é João Sem Terra, mas não é sem terra porque ele era sem terra, tá, gente? Ele aumentou tanto os impostos que tanto a população quanto os senhores feudais, que eram a favor da monarquia já do absolutismo, ficaram muito chateados e revoltados. João também tirou várias terras dos domínios, né, da igreja. Ele fez tanta coisa que revoltaram as pessoas na época, que eles obrigaram o rei a assinar uma carta, mais conhecida como Magna Carta ou Carta Magna. Esse documento ele tirava o absolutismo do rei, ele limitava o poder do rei, porque o que tantos outros custaram conseguir foi muito tempo mesmo, quase 100 anos, mais de 100 anos para conquistar, que era o absolutismo. Um rei chegou e tirou tudo por causa dos impostos que ele aumentou. Essa carta criava um conselho, que o rei só podia tomar decisão consultando o conselho. Então, se o conselho aprovasse, ok. Se não aprovasse, ia ficar de fora. Quem fazia parte desse conselho? Os nobres, os burgueses e o clero.
A Monarquia Francesa, página 26, continuação do livro de história. Na França, a centralização do poder nas mãos do rei aconteceu de maneira diferente do que ocorreu na Inglaterra. Na Inglaterra foi mais de 100 anos, e quando a gente pensa que não, um dos trisnetos, sei lá, para quem, de Henrique II, conseguiu destruir com tudo. Depois do reinado de Carlos Magno, Hugo Capeto, por volta de 1987, entrou em conflito com a nobreza. Quem era a nobreza nessa época? Eram senhores feudais. Eles, além de serem ricos, eles possuíam muitas terras e eles queriam também manter seu poder. No reinado de Felipe Augusto, eles começaram a ter mais sucesso, porque o Felipe, assim como o rei Ricardo, ele participou de algumas cruzadas, inclusive a Cruzada dos Reis. Felipe Augusto nomeou alguns juristas, para criarem as leis e determinou também alguns impostos a serem pagos. Muitas das ações do rei Felipe visavam a favorecer tanto os burgueses quanto a população, os servos. Consequentemente, ele estava enfraquecendo o poder dos senhores feudais, porém ele estava aumentando o seu poder, aumentando o seu absolutismo. Um outro rei importante também que teve na França foi o Luís IX. Ele unificou a moeda do reino, ampliou também o poder judiciário, submetendo tudo ao seu poder. Contribuiu também para que muitos servos se liberassem dos laços dos senhores feudais. E também ele participou das cruzadas. Quando eu falo que os reis, ele ampliou o poder judiciário, submetendo o poder judiciário ao poder dele, a gente tem que lembrar que o objetivo deles era o quê? O absolutismo. Era todo o poder concentrado na monarquia. Rei Felipe deu mais um passo para o fortalecimento da centralização do poder. Como? Ele começou a cobrar impostos do clero, ou seja, da igreja. A igreja tinha que pagar imposto pelo seu espaço, pelo seu templo. Isso gerou uma certa tensão entre o rei e as autoridades eclesiásticas. Rei Felipe morreu. 2 anos após a morte dele, estabeleceram uma lei que proibia as mulheres de entrarem no poder, de serem as monarcas. Quando Carlos IV morreu, o rei da Inglaterra era seu sobrinho. Ele sentiu-se no direito de tomar o trono da França, porque o rei Carlos IV não tinha filhas mulheres, havia uma lei que proibia monarca de ser mulher, proibia as mulheres de assumirem o trono, então ele se viu no direito de tomar o trono da França. Essa guerra pelo trono francês durou 116 anos, ou seja, o rei morreu, o sobrinho de Carlos morreu e eles continuaram brigando pelo trono. E os dois reinos também, a França e a Inglaterra, eles brigavam pela região de Flandres, porque lá era um importante ponto comercial naquele período. Esses impasses deram origem à Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos. A Guerra de 100 Anos foi um período entre a França e a Inglaterra brigando, porém não foi 100 anos seguidos. Tinha trégua, guerra, guerra. Aí eles tentavam arranjar casamento, pegavam uma nobre da Inglaterra para casar com um nobre da França, ou um nobre da Inglaterra para casar com princesa na França, para tentar fazer trégua. Depois de 116 anos, houve a definição das fronteiras e ambos os reis saíram felizes e fortalecidos. A guerra, ela consolidou a ideia e a identidade, tanto da França quanto da Inglaterra, porque antes eles, mas a Inglaterra é assim, vamos fazer assim, mas a França é assim, vamos fazer assim. Não, teve dos 116 anos de guerra, separaram, delimitou tudinho o território. A França é desse jeito, monarquia espanhola e portuguesa. Antes de formarem um Estado unificado, os portugueses e os espanhóis, eles lutaram contra a ocupação islâmica na Península Ibérica. Essa luta ficou conhecida como a Guerra das Reconquistas, certo? Ela foi um exemplo da associação entre a fé cristã e a luta política dos reis para ampliarem seu domínio.
Outro aspecto importante é a precocidade da formação da monarquia portuguesa, ou seja, teve que ser muito rápido. Quando é precoce, é algo rápido, fora do seu tempo, certo? Então, a formação da monarquia portuguesa teve que ser precoce, teve que ser rápida. Muitos séculos antes de outras monarquias europeias, o que favoreceu tempos depois o seu pioneirismo nas grandes viagens marítimas. Então, o que acontece? Portugal deu início a essa questão da monarquia antes de outros reinados. Sacro Império Romano Germânico, página 29. Nesse império, eles tinham a tentativa de unificar os domínios e centralizar o poder na mão dos reis, igual a gente falou anteriormente, né, sobre o absolutismo. Porém, no Sacro Império Romano, eles não tiveram tanto sucesso em relação a isso enquanto os outros reinos. Qual foi a dificuldade deles? Foi a questão das culturas diferentes, das línguas diferentes, porque tinham povos diferentes de vários lugares. No Sacro Império Romano, o poder ele era só dos nobres e da igreja. Os monarcas eles eram simplesmente uma figura só. Eles não tinham poder. Sociedade de Corte, página 30. A formação dos Estados Nacionais não acarretou mudanças somente na parte política. Por que chama Sociedade de Corte? Porque os nobres eles tinham que cortejarem os monarcas. O que seria isso? Cortejo é você admirar, é você seguir algumas pessoas, certo? Isso resultou num novo modelo de vida para a nobreza. Por quê? Eles viviam só em torno do monarca, eles ficavam por conta dos reis, observar eles comendo, sentado à mesa com eles. Puxa saquismo, total. Na corte de Luís XIV, na França, a maior parte dos nobres viviam uma vida de ócio, né? Porque eles tinham que cortejar os reis, então eles não trabalhavam. Como que eles viviam? Eles viviam de presente, eles ganhavam favores que os monarcas faziam para eles, porque eles deviam lealdade e respeito, certo? Então, era uma lealdade e respeito velada. Por quê? Eu poderia muito bem falar assim pro monarca: eu faço isso e isso para você, você podia fazer isso para mim. Entendeu? Você jogar na cara o que você faz para pedir um favor. Mercantilismo, política econômica dos Estados Nacionais. Vamos lá. A intervenção dos monarcas absolutistas, ou seja, poder absoluto sobre os monarcas, sobre os reis. Na área da economia e seus estados, apontou também outros interesses. Além do interesse financeiro, eles passaram a ter o interesse político. Para a acumulação de riquezas, os soberanos eles implantaram algumas medidas que gerou o quê? O mercantilismo. Por mais que tenha gerado mercantilismo, foi nessa época gerou mercantilismo nesse reino. Por quê? Ele não nasceu como uma teoria econômica. Ele passou a ser aplicado como uma teoria econômica. Eu vou ler um trechinho para vocês, tá bom? Ao contrário dos seus princípios, foram sendo estabelecidos depois do estudo de economia política, analisarem as práticas então em vigor. Certos princípios do mercantilismo continuam sendo válidos ainda, que possam ser compreendidos hoje no âmbito de novos contextos econômicos. Assim, o protecionismo ainda é um mecanismo utilizado por muitos países, embora existam organismos como a OMC, Organização Mundial dos Comércios, que procuram regular tais práticas. Na França, as práticas do mercantilismo ficaram conhecidas como colbertismo. Por que colbertismo? Esse termo veio do nome do rei Luís XIV, que é Luís Colbert, ok? Então é isso, meninos. A atividade para vocês fazerem inicia por onde? Pela leitura, depois vai para a resposta. Páginas 23 a 33, ok?
Depois eu mando o vídeo com as correções. Tchau, tchau.